Oi pessoal, para evitar que se diga que esses vídeos aqui são pouco práticos, eu achei então legal trazer aqui algumas ideias muito simples, muito diretas, bem próprias desse ambiente YouTube em que tanto se ensina, há muitos tutoriais ou coisas assim, né? Mas tratando diretamente e de maneira instrumental ou instrumentalizadora sobre o ensaio. Vamos lá, o primeiro ponto: tem a hora para começar e a hora para acabar. Seja pontual. E ainda que o ensaio esteja no melhor momento possível, se é a hora de acabar, guarde o resto para a próxima vez. Termine. Isso dá estrutura, isso cria uma cultura, uma organização para o teu coro, e isso demonstra, é um sinal de respeito pelo teu cantor, que você não sabe quanto esforço fez, o que precisou fazer para estar ali na hora e que compromissos tem depois no ensaio. Portanto, trabalhe com hora para começar e hora para acabar. Uma segunda ideia: o local de ensaio. Tenta garantir que esse local de ensaio seja um ambiente mais agradável ou mais bonito possível, onde cada um tenha o seu lugar, possa sentar, tenha alguma distância entre os cantores, para que não fique aquele amontoado de gente, e que a iluminação seja agradável, nem escuro demais, nem aqueles casos em que a luz incide de tal maneira que até atrapalha a leitura e incomoda. Ou seja, garanta que esse ambiente seja um ambiente adequado, um ambiente, eu diria, quase que musical, o próprio a um fazer musical, num local o menos barulhento possível, enfim, o melhor que você puder. Assume essa responsabilidade, chegue mais cedo, você que é o diretor, o regente, divida essa responsabilidade com outros que possam te ajudar e não tenha medo de mudar de local de ensaio. Se você descobre um ambiente melhor, né, alguma outra casa ou igreja, faça. Isso realmente faz uma grande diferença nesse ambiente do ensaio, especialmente considerando se é um local onde as pessoas conseguem se ouvir bem. Locais muito reverberantes, com muito eco, são muito ruins para ensaiar, né? Então tender a lugares um pouco mais secos, em geral, melhor, mas isso tem a ver com gosto, com o tipo de repertório que você trabalha, uma série de fatores aí. Não vou entrar aqui nessa discussão, mas enfim, para aquilo que você quer, o melhor lugar possível, tá? Uma terceira ideia aqui tem a ver com o material que você apresenta para o teu coro. Material de notas, de partituras. Em geral, na prática coral, a gente não trabalha com originais, né? Partituras originais, porque são muito caras ainda. Mas mesmo trabalhando com fotocópia, garanta que seja a melhor cópia possível, né? Não aquela em que a tua impressora acabou a tinta, então você só tem 2, 3 cópias para 20 pessoas, ou em que ficou borrado, não dá para ler o texto, não dá para discernir se é bemol ou se é sustenido, ou seja, toda essa confusão com o material notado da música, em geral, é, tomado de alguma maneira isso infecta, eu iria usar o termo, mas enfim, isso influencia negativamente o teu cantor. Ele cria uma representação, uma imagem da música que ele está cantando a partir dessa imagem notada no papel que ele recebeu. Uma música mal impressa, suja, em geral vai ser entendida pelo cantor num primeiro contato, e às vezes até por mais tempo, como uma música confusa, aquela obra que é meio esquisita, né? Então, na medida do possível, invista nisso, vale a pena. Eu conheço até alguns regentes com quem eu já tive muito contato, tanto na Coreia quanto no Brasil, claro, que inclusive entregavam as partituras com o nome dos cantores ali escritos, o que dá um sentido também de pessoalidade, né? Estou te entregando aqui algo que tem valor e pelo qual você, cantor, tem que também zelar. É o teu material, cuide bem, né? É seu, né? Enfim, é um aspecto, parece simples, mas isso tudo vai criando um ambiente mais profissional. Uma quarta ideia aqui é
a disposição, a ordem, o lugar, né, assim como cada cantor senta, pode ser mexida, né? Às vezes no começo do ensaio, você, diretor, para evitar muita confusão, já pode propor quem vai sentar ao lado de quem, no sentido de experimentar a combinação das vozes, né? Aqueles que têm a voz mais nasal, mais escura, mais clara, com uma produção com mais ar, né? Às vezes, o que é mais seguro, o que é mais inseguro, o que canta mais forte, o que canta mais fraco, começar a misturar isso. Tem muita técnica sobre isso. Esse é um tema muito pouco estudado. Isso pode até ser tema aqui para um outro vídeo que me interessa profundamente, que é essa alquimia, essa mistura das cores para criar certas tonalidades, certos timbres no coro, ou para garantir que o coro tenha um som mais homogêneo ou não. Mas para essa proposta dessa conversa aqui agora, é só essa palavra de experimentação. Experimente, especialmente no começo do ensaio, para não ter muita bagunça durante o ensaio, mas proponha lugares e vá registrando, opa, ali funciona bem, ali eu consegui mais projeção e por aí vai. Iniciando o teu ensaio, é muito comum a gente ter um alongamento, né? Por exemplo, alguns coros fazem isso. É também um espaço em que você pode aproveitar gente do teu coro, né? Aproveitar se tem algum dançarino, algum fisioterapeuta, alguém que trabalhe com corpo, com yoga, enfim, e pedir que essa pessoa faça, então, esse trabalho corporal de alongamento, né? Na questão do aquecimento vocal, exercícios e repetições de escalas para cima e para baixo não levam a lugar nenhum. A ideia do aquecimento vocal, mais do que aquecer a voz, para quem já está falando o dia inteiro, às vezes não faz muito sentido, mas é de trazer o coro para uma concentração, tirar daquele lufo-lufo né, do dia, aquela correria, e trazer as pessoas para uma concentração, para unir-se em torno de um som, começar a construir um som comum, né, começar a já preparar o coro para aquilo que vai ser requerido do grupo nas obras que forem ensaiadas, em termos de extensão vocal, abertura necessária para certas regiões em que vai se cantar, flexibilidade vocal, agilidade nas articulações, né, projeções. Então, você conhece uma série de exercícios para cada tema desses, e tenta então construir essa consciência. A ideia sempre é do coro começar a construir um repertório de sons, de possibilidades comuns. E o mais interessante sempre, não é fundamental, mas é interessante, vale, é retirar trechos das músicas, né, ou perceber na música que tu está cantando quais são as dificuldades. Então, havendo ali problemas com saltos, você propõe um exercício, um aquecimento vocal, um vocalize, em que apareçam os saltos. Havendo certas dificuldades com certo tipo de progressão harmônica, você então propõe exercícios em que há também uma sensibilização do ponto de vista harmônico, né? Eu particularmente gosto sempre de pegar 1 minuto ou 2 no máximo e fazer algum exercício que desafie o coro, né, na percepção musical, né? Logo após os vocalizes, ou um pouquinho antes, enfim, algo que não seja tão concentrado na questão da voz, da produção do som, da técnica vocal, mas que vá na questão de vamos fazer um exercício em cima da escala de tons inteiros, por exemplo. Vamos fazer um cânon na escala diminuta, vamos trazer algum tipo de situação harmônica aqui, com mais dissonância, ou seja, e que já prepara a gente para o que vai ser encontrado no repertório, né? Então, isso do ponto de vista desses primeiros passos no ensaio. Há uma outra dica ainda, eu não perdi a contagem aqui, vamos dizer, o ponto 6, sei lá. Se você usa piano no teu ensaio, garanta que seja um bom instrumento. Se o instrumento é muito ruim, é muito desafinado, pega um teclado e usa o som mais simples, mais neutro, né? Mas tem que ser afinado. Tem muito coro que ensaia com instrumento desafinado e isso é muito complicado. Regentes que regem do piano, muito cuidado,
é uma técnica especial conseguir reger do piano sem criar algumas questões. Uma delas é que o regente ouve pouco o coro e muito mais a si próprio no piano. Então corrige o coro meio que de uma maneira um pouco grosseira, não consegue perceber muitos detalhes do grupo. Então, se você trabalha o tempo inteiro no piano, lembra de tirar a mão de vez em quando e ouvir o coro sem acompanhamento. E entrar, realmente ouvir o que você está, né, ali, digamos, dirigindo. Outra questão são as entradas, as informações. De trás do piano, é muito comum ver pelo mundo afora regentes que gritam com o coro, é sempre uma atitude meio de por trás daquela barreira, aquele muro que é o piano, né? Jogando informações, dando entrada à sua cabeça. Isso, além de criar uma comunicação um pouco atravancada entre coro e regente, do ponto de vista vocal, o cantor perde o contato ou não tem nenhuma informação vocal vindo da direção do regente. Esse para mim é o tema mais importante. Um regente de coro é um regente que rege vozes, portanto, tanto a fala quanto o ritmo de ensaio, quanto o gestual de regência dele, sobretudo, tem que ter um correspondente na técnica vocal. Essa é a minha tese de vida. Isso tem essencialmente a ver com os processos de respiração, principalmente, né? Esse é um tema gigante, mas muito cuidado para que o piano não te atrapalhe nessa comunicação, né? E havendo o piano que seja um bom instrumento e use o instrumento de maneira criativa, né? Você pode criar novos acompanhamentos, você pode criar novos ritmos para uma melodia, você pode ilustrar uma série de coisas para o teu coro com o piano, né? Então, assim, é um instrumento excelente para ensaiar, eu não sou contra, mas eu acho que o uso que tem que se fazer dele não é apenas de tocar o acompanhamento, enfim, ou aquilo que, enfim, que tocar todas as vozes e não ouvir ninguém, né? Então, recombinar vozes, achar a melhor região do instrumento para ensaiar certas vozes, né? Nem sempre, quando você ensaia com coro masculino, é melhor tocar tudo ali em acordes fechados, numa região muito grave. Às vezes é bom dar espaço no piano para, enfim, isso permite uma escuta melhor, uma afinação melhor. Você tem uma série de questões aí, mas sobretudo um uso inteligente do piano, né? Para que ele dê de fato suporte ao tecido vocal e não lutar contra o tecido vocal ou sobrepujar, né? Assim, engolir o coro. Muito cuidado, né, com o piano e faça bom uso, né, dele e que seja um instrumento que, enfim, afinado, né, com um som minimamente bom, senão parte para a capela ou use outros recursos, né. Uma outra questão que eu acho super importante aqui é sempre lembrar que no coro, estou ficando sem bateria aqui, que no coro você fala com muitas pessoas diferentes que aprendem de maneira diferente, né? Portanto, é sempre interessante dosar e variar as estratégias de ensino. Há cantores que aprendem por meio de imagens muito rapidamente. Você fala, acaricia o som, a pessoa na hora pega a imagem e vai articular os sons com uma certa leveza, sem muito ataque no começo do som, ou seja, a imagem, né, tem essa carga simbólica e funciona. Para outro, ele espera de você uma descrição mais técnica, exatamente quais são os processos técnicos na voz que permitam que ele, enfim, produza esse som com essa característica. O outro está mais interessado com o texto, precisa do texto que ele está cantando, e dali ele entende o que ele tem que fazer. Um outro já precisa de uma percepção mais auditiva mesmo, tem que cantar para ele imitar. Ou seja, tenta variar esses canais, as maneiras pelas quais você ensina para que você alcance todo o seu grupo, para que para cada um tenha um pedacinho do ensaio que tenha sido legal aquele, né, aquele momento, e não usar só um canal. Da mesma maneira, os temas que você trabalha no ensaio, né? Tentar separar espaços para trabalhar só a afinação e
fazer um trabalho na afinação. Os próximos 5 minutos na precisão rítmica, por exemplo. No outro, você trabalhar a pronúncia, garantir a mesma pronúncia, os mesmos pontos de apoio, enfim, as terminações, né? Já num outro momento você investir mais na questão do fraseado, dos acabamentos, algumas questões de harmonia, ou seja, vai passando por blocos, levando o teu coro por uma viagem, por diferentes aspectos, para evitar a monotonia. Então cada novo momento desse, novo impulso, é um refresco, né, para o teu coro e reacende a concentração do teu grupo, né, especialmente em ensaios muito longos, né. Toma cuidado para que nenhuma voz fique desocupada, né? Sempre que puder, traz uma voz para cantar junto, para participar, ou nem que seja para avaliar os que acabaram de cantar, mas mantenha o coro ocupado, né? Uma questão que eu acho fundamental, eu já não sei mais que ponto mas se você é um regente que gosta de falar muito, de contar a história, muito cuidado, né? Faça isso depois do ensaio, uma confraternização do coro, né? Após ensaio. Ou separa um espaço do ensaio e diz, olha, por 10 minutos aqui eu vou ficar falando sobre, sei lá, sobre o cenário político brasileiro, ou sobre minha história pessoal, ou sobre o dia que eu regi alguma coisa, ou, né, ou enfim, o que eu aprendi com A, B ou C, o que seja, né? Isso às vezes diverte o coro ri, acha legal, tem regente que tem carisma, tem outros coros que dormem, né? Quando o regente não tem essa oratória, essa coisa, mas o regente às vezes se sente bem, né? Supra às vezes uma falta de amigos, uma necessidade de se comunicar, de ter uma plateia para ele, sei lá. Mas muito cuidado, porque perde-se tempo, ensaio é para cantar e para produzir música. E no concerto as pessoas não querem ouvir essas histórias, as piadinhas, as coisas, as pessoas querem ouvir a música, querem ser tocadas e serem tomadas por essa música que motivou vocês e que vocês, com todo amor, trabalharam e ensaiaram. Muito cuidado com o palavrório, com blá blá blá, implica em muita perda de tempo e cria no coro uma cultura de muito blá blá e pouco lá lá lá. Então muito cuidado com isso, ou separe um espaço para isso, se isso é fundamental, se você acha que realmente o que você tem para dizer é tão importante, assim, vai mudar completamente o que vai ser cantado. Com relação ao ensaio mesmo, aos exemplos, é muito importante. Seja claro, seja objetivo, diga exatamente o que você quer. Muitos regentes não fazem isso por não saberem o que querem, né? E se há dúvidas, não há problema, você pode ir para o ensaio para experimentar 2, 3 versões, né? Mas seja claro sobre isso, seja objetivo. Eu vou experimentar uma versão na qual eu quero que os baixos cantem assim, assim, ponto, né? Depois eu quero experimentar uma segunda versão em que os baixos fazem diferente, ou seja, diga o que você quer. Sopranos, compasso 3, segundo tempo, por favor, canta essa nota atrasada. Tá dito. E é melhor ainda se você der o exemplo. Se você mesmo, diretor, cantar. Então, aquela segunda nota, você canta tam, porim, ao invés de tam, 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 você faz pom, porum. Você quer um atraso ali. Você deu o exemplo, o coro ouviu, entendeu, e levou 5 segundos e bola para frente, né? Eles cantam imediatamente, você elogia, ou você corrige, pede para fazer de novo, né? Mas com essa clareza, com essa objetividade e construindo um processo junto com o grupo. Claro que tem espaço para piada, para uma brincadeira, para uma pausa, né? Mas tentando manter um fluxo em que você propõe, o grupo te dá alguma coisa, você aprova, você corrige, às vezes o grupo te dá algo muito mais bonito do que você imaginou, acontece, e você reconhece isso, opa, essa ideia é melhor do que a minha, vamos adiante por aqui, mas vai nessa construção. E evitar aquela coisa
regentes iniciantes fazem muito, que é de repetir tudo do começo, né? Então aparece um erro no compasso 74, não, tem uma briga, tem uma bronca, e vamos lá do começo. E aí repete tudo de novo. E no 74, certamente eles vão errar novamente, porque o problema não foi detectado. Então, aprimora isso, para que quando o problema aparecer, você com toda clareza, objetividade, diga, aqui nesse momento houve um erro. E o erro foi que aquela voz cantou tal coisa da maneira errada. Eu quero assim, dê o exemplo, façam. E vai adiante, né? E essa coisa de voltar do começo é só se você quiser realmente já dar para o coro essa compreensão total da obra, que o coro experiencia a obra como um todo, às vezes nos ensaios gerais, nas aproximações do concerto, né? Ou no começo, nas primeiras leituras da obra, você quer passar a obra inteira, né? Mas especialmente se é uma obra muito grande, né? Esse é uma estratégia não estratégica que não é muito inteligente, né? Então, tenha atenção, regente, para detectar o problema, ir no problema ali e resolver ali. E se você não souber, não invente. Tenha a humildade de falar, não sei quem errou, por favor, repitam esse trecho, eu quero observar agora. E aí rege menos, para de dançar e ouça o que está sendo cantado e reconhece ele, foi ali, foram os baixos, ou foi o tenor que não chegou na altura segue, e você então corrige, e o coro se sente seguro, se sente construindo alguma coisa juntos, né? Sou às vezes um pouco careta, mas a questão para mim ela tem um aspecto radical, ou seja, de raiz. O ensaio é para ensaiar, e é para ensaiar o canto, é para ensaiar a música. Eu acho que não existe alegria maior, nem prazer maior num ensaio do que o fazer musical. Conversar é legal, contar piada é legal, rir do regente que manda voltar do começo ao fim, tudo isso é divertido. Mas tudo isso você pode encontrar em outros lugares. Eu acho que a maior diversão na prática coral é a diversão, é o prazer de construir juntos um entendimento da obra, uma vivência da obra, e ter essa vontade de fazer o mais bonito possível, com o máximo de amor pela música possível, com a melhor entrega, com a melhor inteligência, desenvolver o ouvido interno, vivenciar as outras línguas em que a gente canta, as outras culturas que a gente vai recebendo quase que por osmose, né, cantando essas músicas de terras estrangeiras. Ou seja, isso é tão rico, isso se dá no canto, né? No canto. E eu entendo isso, que os meus ensaios de coro são ensaios em que os meus cantores vêm para cantar e cantar, né? E a riqueza toda do processo, ela tem que estar centrada, tem que estar ali, tem que estar em torno do canto, e o resto é o resto, que tem o seu lugar, que aparece sempre, mas não pode ser o principal, não pode tomar 40 minutos no ensaio e aí sobram, não sei, 20, 15, 30 para finalmente cantar alguma coisa, né? Então é uma dica, assim, no nível básico, elemental, mas se você está começando nessa caminhada da regência coral, eu espero que essas dicas aqui, bem simples, te deem algumas orientações e te façam pensar. E se você achar outros caminhos ou discordar desses, melhor ainda, mas pense sobre, e que seu coro e que você sejam muito felizes fazendo música, sobretudo. Tá bom? Um grande abraço, foi um prazer. Eu poderia ficar aqui 5 horas falando sobre isso, mas acho que nesse primeiro momento, e dentro desse, para não entrar em assuntos mais complexos, acho que esse é um bom começo, um bom ponto de partida, e eu devo muito aos meus professores que eu tive no Brasil, que me deram essa base. E essa é a base, é o que assegura, eu acredito, eu espero, alguma qualidade que meu trabalho possa ter. Ela é 100% devido a esses ensinamentos que estão na raiz da coisa, e quando a raiz é boa, eu tento só não atrapalhar, para que esses ensinamentos frutifiquem e cresçam. Então eu espero que esses ensinamentos que eu dos meus professores recebi,
especialmente no Brasil, Júlio Moretti, São Carlos Alberto Figueiredo, que esses ensinamentos eles também cresçam aí com vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.